Part 1. Excursão noturna. Capítulo 1. O Senhor H.G. Wells certa vez escreveu uma história sobre um homem que inventou uma máquina do tempo, e eu descobri que, ao escrever essas memórias, criei minha própria máquina do tempo. Ao contrário da de Wells, a minha só é capaz de viajar para o passado, na realidade, de volta a 1932, quando eu era o chefe dos guardas no bloco e da penitenciária estadual de Cold Mountain, mas, apesar disso, ela é assustadoramente eficiente. Aliás, esta máquina do tempo me faz lembrar do velho Ford que eu tinha naquela época. Podia-se ter certeza de que ele acabaria funcionando, mas nunca se sabia se um giro da chave seria suficiente para ligar o motor ou se ia ser preciso descer e girar a manivela até quase cair o braço. Já dei uma porção de partidas fáceis desde que comecei a contar a história de John Coffey, mas ontem tive que usar a manivela. Acho que foi porque tinha chegado à execução de Delacroix, parte da minha mente não queria reviver aquilo. Foi uma morte horrenda, uma morte terrível, e ela aconteceu desse jeito por causa de Percy Vetmore, um jovem que adorava pentear os cabelos, mas não suportava que alguém risse dele, nem mesmo um francesinho meio careca que jamais veria outro Natal. Contudo, como na maioria dos serviços sujos, a parte mais difícil é apenas começar. Para um motor não faz diferença se você usa a chave ou tem que usar a manivela. Uma vez que consiga pô-lo para funcionar, geralmente ele funciona igualmente bem de qualquer dos dois modos. Foi assim que se deu comigo ontem. No princípio as palavras vinham em pequenos jorros de frases, depois em sentenças completas, finalmente numa torrente. Descobri que escrever é uma forma especial e bastante aterrorizadora de recordação. Ela encerra uma totalidade que é quase como um estupro. Talvez eu só me sinta assim porque me tornei um homem muito velho, algo que às vezes penso, aconteceu sem que eu percebesse, mas acho que não. Creio que a combinação de lápis e memória cria uma espécie de magia prática, e a magia é perigosa. Na condição de um homem que conheceu John Coffey e viu o que ele era capaz de fazer, com ratos e com homens, sinto-me muito habilitado a dizer isso. A magia é perigosa. De qualquer maneira, escrevi durante todo o dia de ontem, as palavras simplesmente jorrando de dentro de mim. O solário desse asilo sumiu e foi substituído pelo depósito no final do corredor verde, onde tantas das minhas crianças problema se sentaram pela última vez, no pé dos degraus que levavam ao túnel por baixo da rua. Foi ali que Dean, Harry, Brutal, e eu confrontamos Percy Vetmore por cima do corpo fumegante de Edward Delacroix, que o obrigamos a renovar sua promessa de que iria requerer transferência para a Instituição Estadual de Doenças Mentais de Briar Ridge. No solário há sempre flores frescas, mas ontem por volta do meio-dia, o único cheiro que sentia era o aroma nauseabundo da carne cozida do morto. O som do cortador de grama, a motor lá embaixo, tinha sido substituído pelo plink metálico da água, que gotejava ao se infiltrar lentamente através do teto curvo do túnel. A viagem tinha começado. Viajei de volta para 1932, em espírito e mente, se não em corpo. Não almocei, escrevi até as 4 mais ou menos, e quando por fim pousei o lápis, minha mão estava doendo. Caminhei devagar, até o final do corredor do segundo andar. Lá existe uma janela que dá para o pátio de estacionamento dos funcionários. Brad Dolan, o funcionário que me lembra Percy, e que tem uma curiosidade excessiva sobre aonde vou e o que faço nas minhas caminhadas, dirige um velho Chevrolet com um adesivo no para-choque que diz eu vi Deus e o nome dele é Nelt. Não estava lá. O turno de Brad já terminara, e ele tinha ido para um canteiro, qualquer que ele chama de lar. Imagino um trailer Airstream, com páginas centrais da Hostler pregadas nas paredes com fita adesiva e latas de cerveja Dixie pelos cantos. Fui saindo pela cozinha, onde começavam os preparativos para o jantar. O que o senhor tem aí nessa sacola, senhor? Edgecombe? Perguntou May Norton. É uma garrafa vazia, disse eu. Descobri a fonte da juventude lá no bosque. Mais ou menos a essa hora dou um pulo até lá, e pego um pouco. Tomo na hora de dormir. Coisa boa, pode apostar. Pode estar mantendo o senhor jovem, disse George, o outro cozinheiro, mas não está adiantando porra nenhuma para sua aparência. Todos rimos com isso e eu saí. Dei-me conta de que estava olhando em busca de Dolan. Apesar de seu carro ter sumido, me xinguei de idiota por deixar que ele mexesse tanto comigo e atravessei o campo de croquet. Adiante dele há um gramadinho de golfe, cheio de pragas, que parece muito mais bonito nos folhetos do Georgia Pines, e mais além está a trilha que serpenteia por dentro de um pequeno bosque a leste da casa de repouso. Ao longo dessa trilha há um par de galpões velhos, utilizados para nada hoje em dia. No segundo, que fica perto da parede alta de pedra, entre o terreno do Georgia Pine, e a rodovia 47 da Geórgia, entrei e permaneci por algum tempo. Nessa noite jantei bem, assisti a um pouco de TV e fui cedo para a cama. Em muitas noites, acordo e me esgueiro de volta para a sala da televisão, onde assisto a filmes antigos no American Movie Channel. Mas não na noite passada. Na noite passada dormi como uma pedra, e sem qualquer dos sonhos, que tanto me tem atormentado desde que comecei minhas aventuras na literatura. Toda aquela escrevinhação de ontem deve ter me deixado exausto. Não sou mais tão moço como era, você sabe. Quando despertei e vi que o pedaço de sol que geralmente está no chão às 6 da manhã, tinha subido até o pé da minha cama, levantei-me depressa, tão alarmado que mal notei a pontada de dor de artrite nos quadris, joelhos e tornozelos. Vesti-me o mais depressa que pude,
Depois fui apressadamente pelo corredor, até a janela que leva até o pátio de estacionamento dos funcionários, esperando que a vaga onde Dolan estaciona seu velho Chevrolet ainda estivesse vazia. Às vezes ele chega a se atrasar uma meia hora. Não tive essa sorte. O carro estava lá, brilhando como ferrugem sob o sol da manhã. Porque o senhor Brad Dolan tem um motivo para chegar na hora atualmente, não é? Tem sim. O velho Paul Edgecombe vai a algum lugar de manhã cedo, o velho Paul Edgecombe faz alguma coisa e o senhor Brad Dolan pretende descobrir o que é. O que você faz por lá, Pauli? Conte-me. Era provável que ele já estivesse esperando por mim. O inteligente seria eu ficar bem onde estava. Só que eu não podia. Paul? Voltei-me tão rápido que quase caí no chão. Era minha amiga, Elaine Connolly. Ela arregalou os olhos e estendeu as mãos, como se fosse me segurar. Para a sorte dela, recuperei o equilíbrio. A artrite de Elaine é terrível, e eu provavelmente a teria partido em duas, como um galho seco, se tivesse caído em seus braços. O romance não morre quando se passa para aquele estranho território que fica além dos 80, mas pode-se esquecer daquela cena do "e o vento levou". Desculpe-me, disse ela. Não quis assustá-lo. Tudo bem, retruquei, dando-lhe um leve sorriso. É uma maneira melhor de despertar do que um bocado de água fria no rosto. Devia contratá-la para fazer isso todas as manhãs. Você estava procurando pelo carro dele, não estava? O carro de Dolan. Não tinha por que tentar enganá-la, de modo que confirmei com a cabeça. Gostaria de ter certeza de que ele está na ala oeste. Gostaria de dar uma escapulida por um tempinho, mas não quero que ele me veja. Ela sorriu, um vestígio do sorriso provocador de diabinha que devia ter quando menina. Canalha enxerido, não é? É, não está na ala oeste não. Já estive lá embaixo para tomar o café da manhã, dorminhoco, e posso lhe dizer onde ele está porque dei uma espiada. Está na cozinha. Olhei para ela, desanimado. Sabia que Dolan estava curioso, mas não sabia quanto. Pode adiar sua caminhada matutina? Perguntou Elaine. Pensei sobre isso. Acho que podia, mas não deve. Não. Não devo. Agora, pensei eu, ela vai me perguntar onde é que eu vou, o que tenho a fazer naquele bosque que é tão importante. Mas ela não perguntou. Em vez disso, ela me deu aquele sorriso de diabinha novamente. Parecia estranho e absolutamente maravilhoso, no rosto demasiado esquálido e atormentado pela dor. Você conhece o senhor Howland? Perguntou. Claro, respondi, embora não o visse com frequência. Ele estava na ala oeste, o que, no Georgia Pines, era quase como estar num país vizinho. Por quê? Você sabe o que ele tem de especial? Abanei a cabeça. O senhor Ola, disse Elaine, sorrindo ainda mais do que nunca, é um dos únicos 5 residentes no Georgia Pines que tem permissão para fumar. Isso porque ele já era residente antes de mudarem as regras. Uma cláusula de antiguidade, pensei. E qual o lugar mais adequado para ter uma regra dessas do que um lar para idosos? Ela meteu a mão no bolso do roupão de listras azuis e branca e puxou até a metade 2 objetos, um cigarro e uma caixa de fósforos. Com uma voz melodiosa e engraçada, ela cantarolou. Criança que prega lorota faz pipi na cama. Elaine, o que? Acompanhe uma moça idosa até lá embaixo, disse ela, colocando o cigarro e os fósforos de volta ao bolso e tomando meu braço com uma de suas mãos nodosas. Começamos a caminhar pelo corredor. Enquanto andávamos, resolvi desistir e colocar-me nas suas mãos. Ela estava velha e quebradiça, mas não era burra. Enquanto descíamos, andando com o cuidado necessário às relíquias em que nos havíamos transformado, Elaine disse. Espere no pé da escada. Vou até a ala oeste, para o banheiro que fica no corredor de lá. Você sabe a qual estou me referindo, não sabe? SEI, respondi. O que fica logo do lado de fora do spa. Mas por quê? Há mais de 15 anos que não fumo um cigarro, disse ela, mas estou com vontade de fumar um hoje de manhã. Não sei quantas baforadas serão suficientes para disparar o detector de fumaça lá dentro, mas pretendo descobrir. Olhei para ela com nascente admiração, pensando no quanto ela me lembrava minha mulher. Jean poderia ter feito exatamente a mesma coisa. Elaine retribuiu meu olhar, exibindo seu provocante sorriso de diabinha. Pus minha mão por trás do seu adorável pescoço longo, trouxe seu rosto para o meu e beijei-lhe a boca de leve. Amo voce, Ellie, falei. Oh, palavras tão importantes, disse ela, mas pude ver que estava contente. E quanto a Chunky Ola? Perguntei. Ele vai ter problemas? Não, porque está na sala da televisão, assistindo ao Bom Dia América, com cerca de mais 2 dezenas de pessoas. E eu vou sumir tão logo o detector de fumaça acione o alarme de incêndio da ala oeste. Trate de não cair e se machucar, mulher. Nunca me perdoaria se... Oh, pare de fazer onda, disse ela, e dessa vez ela me beijou. Amor entre as ruínas. Provavelmente isso parece engraçado para alguns de vocês e grotesco para os demais, mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo. Amor estranho é melhor do que nenhum amor. Fiquei olhando-a se afastar, movendo-se devagar e com dificuldade, mas ela só usa bengala em dias chuvoso, se mesmo então, só se a dor estiver terrível. É uma das suas vaidades, e fiquei esperando.
Passaram-se 5 minutos, depois 10 e bem, quando estava chegando à conclusão de que ela tinha, ou perdido a coragem, ou descoberto que a pilha do detector de fumaça no banheiro estava gasta, o alarme de incêndio disparou na ala oeste, com um zumbido alto de campainha. Comecei imediatamente a andar na direção da cozinha, mas devagar. Não havia nenhum motivo para me apressar até que tivesse certeza de que Dolan estava fora do meu caminho. Um bando de gente velha, a maioria ainda de roupão, saiu da sala de TV, aqui é chamada de centro de diversões, e isso é grotesco, para ver o que estava acontecendo. Chunk Ola estava entre eles, como constatei com satisfação. Edgecombe, falou Kent Avery com sua voz áspera, agarrado ao seu andador com uma das mãos e puxando de forma obcecada o gancho da calça do pijama com a outra. Alarme de verdade, ou outro de brincadeirinha? O que você acha? Acho que não há como saber, respondi. A essa altura 3 auxiliares de enfermagem passaram correndo, todos indo para a ala oeste, berrando para as pessoas congregadas junto à porta da sala de televisão para que fossem para fora e esperassem o aviso de tudo em ordem. O terceiro da fila era Brad Dolan. Nem olhou para mim ao passar, fato que me agradou enormemente. Ao ir descendo rumo à cozinha, me ocorreu que a equipe de Elaine Connelly e Paul Edgecombe provavelmente podia enfrentar uma dúzia de Brad Dolans, com meia dúzia de Percy Vetmores acrescentados de lambuja. Os cozinheiros na cozinha continuavam a limpar o resto do café da manhã, sem dar nenhuma atenção ao alarme de incêndio disparado. Ei, Sir. Edgecombe, disse George. Creio que Brad Dolan estava procurando pelo senhor. Aliás, o senhor quase o alcança aqui. Que sorte a minha, pensei. O que disse em voz alta foi que provavelmente veria o senhor. Dolan me tarda. Então perguntei se tinha sobrado alguma torrada depois do café da manhã. Claro, respondeu Norton, mas está fria como pedra. O senhor está atrasado hoje? Estou, concordei, mas estou com fome. Leva só um minuto para fazer algumas frescas e quentes, disse George, estendendo a mão para o pão. Nada disso, fria mesmo está bem, disse eu, e quando ele me entregou umas 2 fatias, com um ar espantado. Na realidade, ambos estavam com um ar espantado. Saí depressa pela porta, me sentindo como o menino que fui um dia, matando aula para ir pescar com um sanduíche de geleia enrolado em papel encerado, enfiado na parte da frente da camisa. Do lado de fora da porta da cozinha, dei uma olhada rápida em volta, quase por reflexo procurando por Dolan, não vi nada que me assustasse, e atravessei depressa o campo de croquet e o gramadinho de golfe, roendo uma das torradas enquanto andava. Diminuí um pouco o passo quando entrei no abrigo do bosque, e ao caminhar pela trilha, percebi que minha mente estava retornando para o dia seguinte à terrível execução de Edward Delacroix. Eu tinha falado com Hal Moores naquela manhã, e ele me dissera que o tumor cerebral de Melinda tinha feito ter uns acessos de xingamento e palavrões, o que minha mulher depois qualificou, meio especulativa, pois não tinha certeza se era realmente a mesma coisa, como síndrome de Tourette. O tremor na voz dele, combinado com a recordação de como John Coffey tinha curado tanto a minha infecção urinária como a espinha partida do rato de estimação de Delacroix, tinham finalmente me impelido para além da linha que separa o apenas pensar em alguma coisa e efetivamente fazer uma coisa. E havia algo mais. Algo que tinha a ver com as mãos de John Coffey e meu sapato. Então chamei os homens com quem trabalhava, os homens a quem confiara minha vida ao longo dos anos. De Stanton, Harry Tervilliger, Brutus Ovel. Eles foram almoçar na minha casa no dia seguinte à execução de Delacroix, e pelo menos me escutaram enquanto eu delineava meu plano. Evidentemente, todos eles sabiam que Coffey tinha curado o rato, Brutal o tinha visto de fato. Assim, quando sugere que poderia haver outro milagre se levássemos John Coffey até Melinda Moores, eles não riram imediatamente. Foi de Stanton quem levantou a questão mais perturbadora. E se John Coffey fugisse enquanto nós o tínhamos do lado de fora, nessa expedição pelo campo? E se ele matar outra pessoa? Perguntou Dee. Detestaria perder meu emprego e detestaria ir para a prisão, pois tenho mulher e filhos que dependem de mim para o pão de cada dia, mas acho que detestaria mais ainda, muito mais, ter outra menininha morta na minha consciência. Então se fez o silêncio, todos eles olhando para mim, esperando para ver como eu responderia. Sabia que tudo mudaria se dissesse o que estava na ponta da minha língua. Tínhamos chegado a um ponto além do qual provavelmente se tornaria impossível recuar. Só que, para mim pelo menos, já era impossível recuar. Abri a boca e disse. Capítulo 2. Isso não vai acontecer. Como em nome de Deus, você pode ter tanta certeza disso? Perguntou Dee. Não respondi. Não sabia bem por onde começar. Sabia que isso ia surgir, claro que sabia, mas mesmo assim não sabia por onde começar a lhes dizer o que eu sabia. Brutal me ajudou. Você acha que ele não fez aquilo, não é, Paul? Tinha um ar incrédulo. Você acha que aquele brutamontes é inocente? Tenho absoluta certeza de que ele é inocente, falei. Como você pode ter certeza disso? Há 2 coisas, disse eu. Uma delas é o meu sapato. O seu sapato? Exclamou o Brutal.
O que tem seu sapato a ver com o fato de John Coffey ter, ou não matado aquelas duas menininhas? Tirei um dos meus sapatos e entreguei a ele ontem de noite, disse eu. Isto é, depois da execução, quando as coisas tinham se acalmado um pouco. Empurrei-o através das grades, que ele o pegou com aquelas mãos enormes. Mandei que ele atasse o cadarço. Eu tinha que ter certeza, entendem, porque todas as nossas crianças problema, normalmente usam chinelos. Um homem que realmente quer cometer suicídio, pode fazê-lo com cadarços de sapato, se estiver decidido. Isso é algo que todos nós sabemos. Eles concordaram com acenos de cabeça. Ele o pôs no colo, e cruzou as pontas do cadarço direitinho, mas então empacou. Falou que tinha certeza de que alguém lhe tinha mostrado como fazer isso quando era rapaz, talvez seu pai, ou talvez um dos namorados da mãe, depois que o pai foi embora, mas tinha esquecido o jeito. Estou com Brutal, continuo não vendo que seu sapato tem a ver com a questão de Coffey ter, ou não matado as gêmeas Deterick, disse Dean. Então recapitulei novamente a história do sequestro e assassinato, o que tinha lido naquele dia de calor na biblioteca da prisão, com minha virilha ardendo e gibons roncando no canto, e tudo o que aquele repórter, Hammersmith, me contará depois. O cão dos Deterick não era bom de mordida, mas era um ladrador de primeira, disse eu. O homem que pegou as meninas o manteve quieto, dando-lhe linguiças para comer. A cada vez que lhe dava uma, o homem chegava mais perto, imagino eu, e enquanto o cão comia a última, estendeu as mãos, agarrou-o pela cabeça e torceu. Partiu-lhe o pescoço. Posteriormente, quando alcançaram Coffey, o vice-xerife encarregado do grupo de busca, que se chamava Rob McJ, viu um volume no bolso do peito do macacão que Coffey estava usando. McJ primeiro pensou que podia ser um revólver. Coffey disse que era seu almoço, e constatou-se que era isso mesmo. 2 sanduíches e um picle, enrolados em papel de jornal e atados com um barbante de açougueiro. Coffey não conseguiu se lembrar de quem lhe tinha dado isso, só que tinha sido uma mulher usando um avental. Sanduíches e um picle, mas nenhuma linguiça, falou Brutal. Nenhuma linguiça, confirmei. Claro que não, disse Dean. Ele as dera para o cão. Bem, isso foi o que o promotor disse no julgamento, concordei. Mas se Coffey abriu o embrulho do almoço e deu as linguiças para o cão comer, como foi que ele amarrou o papel de jornal de volta com o barbante de açougueiro? Nem sei quando ele teria tido a oportunidade para isso, mas vamos deixar isso de lado por enquanto. Esse homem não consegue nem mesmo dar um laço simples de cadarço de sapato. Houve um período longo de silêncio estupefato, finalmente quebrado por Brutus. Puta merda, disse em voz baixa. Como é que ninguém levantou isso no julgamento? Ninguém pensou nisso, disse eu, e percebi que estava pensando novamente em Hammersmith, o repórter. Hammersmith, que tinha feito faculdade em Bowling Green, Hammersmith, que gostava de se considerar uma pessoa esclarecida, Hammersmith, que me dissera que cães vira-latas e negro eram mais ou menos a mesma coisa, que qualquer deles poderia dar uma dentada de repente e sem razão alguma. Só que ele estava sempre se referindo a eles como seus negros, como se ainda fossem propriedade de alguém. Mas não propriedade dele. Não, dele não. Nunca dele. E naquela época, o sul estava cheio de Hammersmiths. Ninguém estava realmente habilitado a pensar nisso, inclusive o próprio advogado de Coffey. Mas você pensou, disse Harry. Puxa, rapazes, estamos sentados aqui com o senhor Sherlock Holmes. Seu tom de voz era ao mesmo tempo de gozação e de admiração. Oh, arrolhe a boca, disse eu. Jamais teria pensado nisso se não tivesse juntado o que ele disse ao vice-xerife McJ, naquele dia, com o que ele disse depois que curou minha infecção, e o que disse depois de curar o rato. O quê? Perguntou Dee. Quando entrei na cela dele, foi como se tivesse sido hipnotizado. Senti-me como se não pudesse parar de fazer o que ele queria, mesmo que tentasse. Não gosto disso, falou Harry e mudou de posição, inquieto, na cadeira. Perguntei-lhe o que queria e ele disse, apenas ajudar. Lembro-me disso muito claramente. E quando terminou e eu estava melhor, ele sabia. Ajudei, disse ele, ajudei com o que você tinha, não ajudei. Brutal, estava confirmando com a cabeça. Exatamente como foi com o rato. Você disse, você o ajudou, e Coffey repetiu de volta para você, como se fosse um papagaio. Eu ajudei o rato de Deu. Foi então que você soube? Foi, não foi? É, acho que sim. Lembrei-me do que ele dissera para McJ, quando ele lhe perguntou o que tinha acontecido. Estava praticamente em todas as matérias sobre os assassinatos. Não pude evitar. Tentei retirar, mas já era muito tarde. Um homem dizendo uma coisa dessas, com 2 menininhas mortas nos braços, elas brancas e louras, ele grande como uma casa, não é de espantar que tenham entendido errado. Ouviram o que ele estava dizendo de um modo que coincidia com o que estavam vendo, e o que estavam vendo era negro. Acharam que ele estava confessando, que estava dizendo que tinha tido uma compulsão de pegar aquelas meninas, estuprá-las e matá-las. Que tinha recuperado o juízo e tentará parar. Mas a essa altura já era tarde demais, murmurou Brutal. Só que o que ele realmente estava tentando dizer para eles era que as tinha encontrado, tentará curá-las, trazê-las de volta, e não conseguirá nada. Elas estavam mortas demais. Paul, você acredita nisso? Perguntou Dee. Você realmente acredita nisso? Fiz um exame de consciência, tão profundo quanto podia, pela última vez, e confirmei com a cabeça. Não sabia disso só agora.
Havia uma parte intuitiva dentro de mim que soubera desde o princípio que alguma coisa não estava certa na situação de John Coffey, quando Percy entrou no bloco, puxando o braço dele e berrando, homem morto caminhando a plenos pulmões. Dei-lhe um aperto de mão, não dei? Nunca antes tinha apertado a mão de um homem que estava vindo para o corredor verde, mas apertei a de Coffey. Meu Deus, falou Dean. Meu santo Deus. Seu sapato é uma coisa, disse Harry. Qual é a outra? Pouco antes de o grupo de busca encontrar Coffey e as meninas, os homens saíram da mata perto da margem sul do rio Trapingus. Encontraram uma área ampla de capim e de moitas baixas pisoteadas, um bocado de sangue e o resto da camisolinha de Cora Deterick. Os cães ficaram confusos durante algum tempo. A maioria queria ir para o sudeste, descendo pela margem no sentido da correnteza. Porém 2 deles, os caça-gambás, queriam subir o rio. Bobo Marchand estava controlando os cães, e quando deu a camisolinha para os caça-gambás cheirarem, eles se viraram junto com os outros. Os caça-gambás ficaram confusos, não foi? Perguntou Brutal. Um sorrisinho estranho, como se estivesse meio nauseado, dançava-lhe nos cantos da boca. Eles não são feitos para serem rastreadores, no sentido estrito, e ficaram confusos quanto ao que deviam fazer. FOI. Não entendi, disse Dean. Os caça-gambás se esqueceram do que Bobo havia lhes passado pelas narinas para fazê-los começar a busca, falou Brutal. Quando saíram da mata para a margem do rio, estavam atrás da trilha do assassino, não das meninas. Isso não constituía um problema enquanto o assassino e as meninas estivessem juntos, porém. A luz começou a raiar nos olhos de Dean. Harry já tinha entendido. Quando você para pensar nisso, disse eu, você se pergunta como alguém, mesmo um júri desejoso de impingir o crime a um sujeito negro vagueando por aí, poderia acreditar por um minuto sequer que John Coffey era o homem. Até mesmo a ideia de manter o cachorro quieto com comida, até que lhe pudesse quebrar o pescoço, estaria além da capacidade de Coffey. O que eu penso é que ele nunca chegou mais perto da fazenda dos Deterick do que a margem sul do Trapingus. A uns 10 quilômetros ou mais de distância. Ele estava apenas caminhando sem rumo, talvez pretendendo descer até a linha férrea e pegar um trem de carga para algum outro lugar, pois quando eles saem da ponte sobre pilastras, vão tão devagar que é fácil saltar num vagão, quando ouviu uma agitação para os lados do norte. O assassino! Indagabrutal. O assassino! Ele podia já tê-las estuprado, ou talvez tenha sido o estupro o que Coffey ouviu. De qualquer modo, aquele pedaço de capim coberto de sangue foi onde o assassino terminou seu trabalho. Esmagou as cabeças delas uma contra a outra, deixou-as caídas no chão, e então saiu dali em disparada. Em disparada para o noroeste, disse Brutal. A direção na qual os caça-gambás queriam ir. Certo. John Coffey chega através de um grupo de árvores baixas que crescem um pouco para sudeste do local onde as meninas foram abandonadas, provavelmente curioso, e encontra os corpos. Uma delas ainda poderia estar viva. Suponho que seja possível que ambas ainda estivessem vivas, embora não por muito mais tempo. John Coffey não teria sabido se elas estavam mortas ou não, isso é certo. Tudo o que sabe é que tem nas mãos um poder de cura, e tentou usá-lo em Cora e Cat Deterick. Quando não funcionou, ele perdeu o controle, chorando e ficando histérico. Que foi como eles o encontraram. Por que ele não ficou ali, onde as encontrou? Em Dagobrutal. Por que levá-las para o sul, ao longo da margem do rio? Alguma ideia? Aposto que, inicialmente, ele ficou onde estava, disse eu. No julgamento, eles estavam sempre se referindo a uma grande área pisoteada, com todo o capim amassado. E John Coffey é um homem grande. John Coffey é uma porra de um gigante, disse Harry, baixando bem a voz de modo que minha mulher não o escutasse falando palavrão caso ela estivesse ouvindo. Talvez ele tenha entrado em pânico quando viu que o que fez não estava funcionando. Ou talvez ele tenha achado que o assassino ainda estava ali, na mata rio acima, observando. Coffey é grande, mas não é muito valente, vocês sabem. Harry, lembra-se de quando ele perguntou se nós deixávamos uma luz acesa no bloco depois da hora de dormir? Lembro-me de ter pensado como era engraçado, ele com aquele tamanhão todo. Harry parecia abalado e pensativo. Bem, se ele não matou as menininhas, quem matou? Perguntou Dee. Abanei a cabeça. Alguma outra pessoa. Meu melhor palpite seria alguma outra pessoa branca. O promotor fez uma grande onda em torno de como teria sido preciso um homem forte para matar um cão tão grande como os que tinham os Deterick, porém. Isso é besteira, roncou Brutus. Uma garota de 12 anos poderia partir o pescoço de um cão grande, se pegasse o animal de surpresa e soubesse onde agarrar. Se não foi Coffey quem fez, poderia ser praticamente qualquer pessoa. Isto é, qualquer homem. Provavelmente nós nunca iremos saber. Eu disse, a menos que ele o faça de novo. Nem assim iríamos saber, se ele o fizesse lá no Texas ou lá na Califórnia, disse Harry. Brutal recostou-se na cadeira, esfregou os olhos com os punhos fechados como uma criança cansada, depois os deixou cair de volta no colo. Isso é um pesadelo, falou. Temos um homem que pode ser inocente, que provavelmente é inocente, e é tão certo que ele vai caminhar pelo corredor verde como o sol nascer todos os dias. O que é que devemos fazer? Se começarmos com essa porra dos dedos que curam, todo mundo vai rir de nós até cair, e ele vai acabar no fritador do mesmo jeito.
Vamos deixar para nos preocuparmos com isso depois, disse eu, porque não tinha mais vaga ideia de como responder. A questão agora é o que fazemos ou não fazemos em relação a Melly. Eu diria que devemos parar e pensar durante uns dias, mas acho que cada dia que esperarmos aumenta a probabilidade de que ele não seja capaz de ajudá-la. Lembram-se de quando ele estendeu as mãos para receber o rato? Perguntou Brutal. Dá ele para mim enquanto ainda dá tempo, foi o que ele disse. Enquanto ainda dá tempo. Eu me lembro. Brutal ficou pensando, e depois balançou a cabeça num sinal positivo. Eu topo. Também me sinto mal em relação a Deu, mas sobretudo acho que quero ver o que vai acontecer quando ele tocar nela. Provavelmente nada, mas talvez. Duvido muito que nós sequer consigamos tirar aquele bobalhão grande de dentro do bloco, disse Harry, depois deu um suspiro e também concordou com a cabeça. Mas quem se importa? Conte comigo. Comigo também, falou Dean. Quem vai ficar no bloco, Paul? Vamos tirar a sorte? Não, senhor, disse eu. Not at a tire sort. Você fica. É assim, é? De jeito nenhum. Reagiu Dean, magoado e com raiva. Arrancou os óculos e começou a limpá-los furiosamente na camisa. Que tipo de sacanagem é essa? O tipo que você recebe quando é jovem o bastante para ter filhos ainda na escola, disse Brutal. Harry e eu somos solteiros. Paul é casado, mas pelo menos os filhos dele estão crescidos e vivendo por conta própria. Isso que nós estamos planejando é uma coisa muito louca. Acho que é quase certo que vamos ser apanhados. Olhou fixo para mim, com um ar sério. Uma coisa que você não disse, Paul, é que se nós conseguirmos tirá-lo de dentro do cilindro, e aí os dedos curadores de Coffey não funcionarem, Halmoores é capaz de ele mesmo nos denunciar. Ele me deixou a oportunidade de responder a isso, talvez de refutá-lo, mas eu não podia, e por isso fiquei de boca calada. Brutal voltou-se para Dean, e continuou. Não me interprete mal. É provável que você também perca o emprego, mas pelo menos teria uma possibilidade de não ir para a prisão se as coisas ficarem realmente pretas. Percy vai pensar que é uma brincadeira. Se você estiver na mesa de guarda, poderá dizer que pensou a mesma coisa e que nós nunca lhe dissemos que não era. Mesmo assim não gosto disso, falou Dean, mas ficou claro que ele ia topar, gostando ou não. Pensar nas crianças o convenceu. E é para hoje à noite? Vocês têm certeza? Se nós vamos fazer isso, é melhor que seja hoje à noite, disse Harry. Se eu parar para pensar a respeito, provavelmente vou perder a coragem. Deixem que eu passe pela enfermaria, disse Dean. Pelo menos isso eu posso fazer, não posso? Desde que você possa fazer o que é preciso fazer sem ser apanhado, falou Brutal. Dean ficou com um ar ofendido, e eu dei-lhe um tapinha no ombro. O mais depressa possível, depois de você bater o ponto. Está bem? Fique tranquilo. Minha mulher enfiou a cabeça pela porta, como se nós lhe tivéssemos dado uma dica. Quem quer mais chá gelado? Perguntou num tom animado. Você, Brutus? Não, obrigado, disse Brutal. Eu gostaria de uma boa dose de uísque, mas nestas circunstâncias, talvez não seja uma boa ideia. Janice olhou para mim, a boca sorrindo, os olhos preocupados. No que é que você está metendo esses rapazes, Paul? Mas antes que eu pudesse sequer pensar em bolar uma resposta, ela ergueu a mão e disse. Esqueça, não quero saber. Capítulo 3. Mais tarde, muito depois de todos terem ido embora, e enquanto me vestia para ir trabalhar, ela me pegou pelo braço, fez-me dar meia volta, e olhou bem nos meus olhos com uma intensidade feroz. Melinda? Indagou. Confirmei com a cabeça. Você é capaz de fazer alguma coisa por ela, Paul? Realmente fazer algo por ela? Ou isso não passa de um anseio otimista gerado pelo que você viu ontem à noite? Pensei nos olhos de Coffey, nas mãos de Coffey, e na forma hipnotizada, como fui até ele quando ele assim o quis. Pensei nele, estendendo as mãos para receber o corpo partido e moribundo do senhor. Gizzos. Enquanto ainda dá tempo, dissera ele. E as coisas pretas rodopiando no ar, que ficavam brancas e desapareciam. Acho que nós talvez sejamos a única chance que resta para ela, disse por fim. Então vá em frente, disse ela, abotoando meu casaco novo de outono. Estava no armário desde o meu aniversário, no início de setembro, mas era apenas a terceira ou quarta vez que usava. Vá em frente. E praticamente me empurrou porta afora. Capítulo 4. Naquela noite, a mais estranha de toda a minha vida por vários motivos, bati o ponto às 18h20. Achei que ainda sentia pairando no ar o odor fraco de carne queimada. Tinha que ser uma ilusão. As portas que davam para fora, tanto do bloco como do depósito, tinham ficado abertas durante a maior parte do dia, e o pessoal dos 2 turnos anteriores tinha passado horas lavando e escovando tudo lá dentro.
Isso, porém, não mudava o que meu nariz me dizia, e acho que não conseguiria jantar nada mesmo, que já não estivesse apavorado quase a ponto de morrer por causa da noite que me aguardava. Brutal chegou ao bloco às 18h45, Dean às 18h50. Pedi a Dean que fosse até a enfermaria e visse se eles tinham uma almofada com aquecimento para as minhas costas, que eu parecia ter distendido no início da madrugada, ajudando a carregar o corpo de Delacroix pelo túnel. Dean disse que o faria com prazer. Creio que ele queria me dar uma piscadela de olho, mas se conteve. Harry bateu o ponto, faltando 3 minutos para 7. E a caminhonete? Perguntei. Onde combinamos? Até aí, tudo bem. Seguiu-se um período de tempo em que ficamos junto da mesa de guarda, tomando café e expressamente nos abstendo de mencionar o que estávamos pensando e pelo que estávamos torcendo. Que Percy estivesse atrasado, que talvez nem fosse aparecer. Considerando-se as apreciações hostis que receberá pela forma como conduzir a eletrocução, isso parecia pelo menos possível. Entretanto, aparentemente Percy adotava o velho axioma sobre como você deve imediatamente tornar a montar no cavalo que o jogou no chão, porque ali veio ele entrando pela porta às 7h06, resplandecente em seu uniforme azul, com a pistola num lado da cintura e no outro o cacetete de peroba na sua ridícula capa feita sob encomenda. Bateu o ponto e depois deu uma olhada receosa para nós, exceto para Dean, que ainda não tinha voltado da enfermaria. Meu motor de arranque pifou, disse ele. Tive que usar a manivela. Oh, disse Harry, Taden Hodiley. Devia ter ficado em casa e consertado a maldita da coisa, observou Brutal num tom neutro. Não íamos querer de jeito nenhum que você distendesse seu braço, não é mesmo, rapazes? Vocês bem que gostariam disso, não é? Falou Percy com um ar de menosprezo, mas achei que ele tinha ficado aliviado pela relativa brandura da reação de Brutal. Isso era bom. Durante as próximas horas, teríamos que seguir uma certa linha em relação a ele, nem muito hostil, nem muito amistosa. Depois da noite passada, ele veria com desconfiança qualquer coisa que sequer se aproximasse de calor humano. Nós todos sabíamos que não iríamos pegá-lo com a guarda baixa, mas achei que poderíamos pegá-lo sem que a guarda estivesse a mais alta possível se jogássemos bem nossas cartas. Era importante que aguíssemos rápido, mas também era importante, pelo menos para mim, que ninguém saísse ferido. Nem mesmo Percy Vetmore. Dean voltou e me deu um pequeno aceno de cabeça. Percy, falei, quero que você vá até o depósito e passe um pano úmido no chão todo. Nos degraus que vão para o túnel também. Depois, pode escrever seu relatório sobre a noite de ontem. Isso vai ser criativo, observou Brutal, enfiando os polegares no cinturão e olhando para o teto. Vocês são mais engraçados do que uma trepada dentro da igreja, disse Percy, sem mais reclamações. Nem ressaltou o óbvio, que o chão lá dentro já tinha sido lavado pelo menos 2 vezes nesse dia. Meu palpite é que ele ficou contente por ter uma oportunidade de ficar longe de nós. Examinei o relatório do turno anterior, não vi nada que me dissesse respeito, e então fui andando até a cela de Varton. Ele estava sentado no catre, com os joelhos encostados no peito e os braços em volta das canelas, olhando-me com um sorriso reluzente e hostil. Ora, se não é o grande chefe em pessoa, disse ele. Em tamanho natural, e 2 vezes mais feio. O senhor parece mais feliz do que um porco enfiado até os joelhos na merda, chefe Edgecombe. A patroa lhe deu uma puxada no pinto antes de sair de casa, foi? Como é que vai, Kid? Perguntei num tom natural, e com isso ele se animou de verdade. Soltou as pernas e se espreguiçou. Seu sorriso se ampliou e perdeu um pouco da hostilidade. Que coisa! Falou. Uma vez na vida, acertou o meu nome. O que há com o senhor, chefe Edgecombe? Está doente, ou o quê? Não, não estou doente. Estava doente, mas John Coffey deu um jeito nisso. As mãos dele tinham desaprendido a atar o cadarço de um sapato, se é que algum dia o souberam, mas conheciam outras artes. Conheciam mesmo. Meu amigo, disse-lhe, para mim dá na mesma, se você quer ser um Billy the Kid em vez de um Wild Bill. Ele se eriçou todo, como um daqueles peixes abomináveis que vivem nos rios da América do Sul, e que podem quase matá-lo com uma picada dos espinhos que tem nas costas e dos lados. Durante o tempo que passei no corredor verde lidei com uma porção de homens perigosos, mas poucos, se é que houve algum, tão repulsivos como William Varton, que se considerava um grande fora da lei, mas cujo comportamento na cadeia raramente se elevava acima de mijar e cuspir por entre as grades da sua cela. Até então não lhe havíamos dispensado o respeito maravilhado a que ele julgava ter direito, mas nessa noite em particular eu o queria tratável. Se para isso era preciso puxar-lhe o saco, teria prazer em fazê-lo. Eu tenho muita coisa em comum com o Kid, e é melhor não duvidar disso, retrucou Varton. Não vim para cá por roubar balas numa confeitaria barata, disse ele, com o mesmo orgulho de um homem que foi convocado para a brigada de heróis da Legião Estrangeira, em vez de alguém cujo rabo foi jogado numa cela a 70 longos passos da cadeira elétrica. Cadê meu jantar? Vamos, Kid, o relatório diz que você jantou às 17h50. Bolo de carne com molho, purê de batatas, ervilhas. Você não me tapeia com tanta facilidade assim. Ele deu uma risada solta e tornou a se sentar no catre. Ligue o rádio então. Ele pronunciava a rádio do jeito que as pessoas faziam antigamente, quando estavam brincando, de modo a acentuar a vogal final, rádio.
É engraçado como uma pessoa é capaz de se lembrar de tanta coisa, quando seus nervos estão tão alertas que quase chegam a tinir. Talvez mais tarde, garotão, disse eu. Afastei-me da cela, e olhei pelo corredor. Brutal tinha ido devagar até a outra ponta, onde verificou se a porta da solitária estava fechada só com uma e não com as duas fechaduras. Eu sabia que estava, porque já tinha verificado eu mesmo. Mais tarde, íamos precisar abrir aquela porta o mais rápido possível. Não gastaríamos tempo, tirando as tralhas que se tinham acumulado ali ao longo dos anos. Tínhamos tirado tudo, arrumado e guardado em outros lugares, pouco depois de Varton ter se juntado a nosso alegre grupo. Achamos que o aposento com as paredes acolchoadas provavelmente ia ser muito usado, pelo menos até que Billy the Kid desse sua caminhada pelo corredor. John Coffey, que normalmente a essa hora estaria deitado, com as pernas compridas e grossas dependuradas e de cara para a parede, estava sentado no pé do catre com as mãos juntas, observando Brutal com uma atenção, uma presença, que não era típica dele. Tampouco, estava vertendo água pelos olhos. Brutal testou a porta da solitária, depois veio voltando pelo corredor. Ao passar pela cela de Coffey, deu uma olhada para ele, e Coffey disse uma coisa curiosa. Claro. Gostaria de um passeio. Como se estivesse respondendo a alguma coisa que Brutal tivesse dito. Os olhos de Brutal se encontraram com os meus. Quase pude ouvi-lo dizer, ele sabe. De algum modo, ele sabe. Encolhi os ombros e espalmei as mãos, como dizendo, é claro que ele sabe.